Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos chegando, então, na segunda parte da nossa conferência e, como sempre, indicando para os irmãos literatura para completarem aquilo que nós temos falado aqui. Então, sempre como um manual de referência, o manual de escatologia do Dwight Pentecost, já mostrei para os irmãos. O arrebatamento e além, então fala do arrebatamento e dos eventos que se seguem, como o que nós vamos falar hoje. Então, para o mundo, esse é o primeiro evento que segue após o arrebatamento. Para nós, igreja, o arrebatamento acontece depois do tribunal de Cristo, como falamos ontem, e a ceia junto com o Senhor no novo céu, no céu, desculpem. E o livro de John MacArthur, que eu havia falado para vocês ontem, os planos proféticos de Deus. Então, temos esses aí. Para aqueles que já têm estudado, não é? Então, eu indico esse próximo, mas para quem já tem estudado sobre esses assuntos, é o livro chamado As Interpretações do Apocalipse, 4 pontos de vista. Então, esse é um livro para quem já tem mais experiência, já conhece mais a nossa doutrina sobre escatologia. Então, esse livro apresenta outras visões, mostrando como nós nos diferenciamos deles, e até mesmo para nós sabermos responder àqueles que nos perguntam sobre a razão da nossa fé. Okay? O autor do livro, o Marvin Pate, ele é professor, ou foi professor, no Instituto Bíblico Moody, lá na cidade de Grand Rapids, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Então, as interpretações do Apocalipse. E vamos falar sobre a grande tribulação, e existe uma profecia, talvez uma das mais conhecidas na Bíblia, sobre a grande tribulação, e esse livro é um clássico. Ele é pequenininho, mas não se engane, tá bom? Os pequenos frascos podem ter os perfumes os aromas mais deliciosos. Então, o livro do Alva J. McClain, As 70 Semanas de Daniel. É da nossa editora Batista Regular. Só para os irmãos verem, a primeira edição desse livro foi de 1971, e este meu exemplar, a última edição dele ou impressão, de 2002. Então, esse livro é muito interessante porque esta é uma das profecias bíblicas mais importantes para nós entendermos os últimos dias. E vamos falar resumidamente sobre ela. Como eu tenho falado, se cada uma das palestras poderia ter só uma delas, cada uma delas, 7 palestras, né? As 70 semanas de Daniel, coloque 70 vezes 7 palestras, porque é uma profecia muito importante e merece muito o nosso cuidado, merece muito a nossa atenção. Então, eu vou tentar fazer um resumo com os irmãos hoje. Então, se já puder, nós estamos chamando de a tribulação, mas também nós podemos chamar de a grande tribulação. Quando nós colocamos o artigo a aí, nós destacamos. A igreja vai passar por tribulações. O mundo tem passado por tribulações, mas existe a tribulação, ou a grande tribulação, que é um evento muito marcante na história final deste mundo, desta era. Então, logo após, esse primeiro slide, tem aquele aviso, né, que antes de consumir, antes de usar, né, leia as instruções. Eu posso dizer que esse slide significa isso. Tudo que vai ser falado aqui não será para a nossa curiosidade, mas para a glória de Deus, a edificação da igreja e para que nós sejamos despertados a buscar os perdidos, como nós entoamos agora nesta canção. Para aqueles que têm passado por outras conferências escatológicas, estão sentindo falta de gráficos, né? Nós, como os bons dispensacionalistas, nós não negamos o uso de gráficos, mas eu estava esperando chegar nesse momento. Então, o gráfico que vai ser passado aqui, ele não é de minha autoria, certo? Quem o fez é o pastor Kelson Nuni Clark. Pastor Kelson, ele é irmão do pastor Mauro Clark, filho do seu Jimmy. Seu Jimmy auxiliou muito na construção do atual campus do Seminário Batista do Cariri. Pastor Mauro pastoreia a Igreja Batista, foi da Manancial, agora me fugiu o nome
bom, da igreja onde ele está pastoreando, que ele fundou. São homens de Deus, é uma família que Deus tem usado no estado do Ceará para a glória dele. Pastor Kelson, ele é professor também no seminário que eu dou aula lá em Fortaleza, né? O Seminário Batista, o Seminário Bíblico Maranata, o Sibima. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui é dele. Dá para passar aos poucos, só para os irmãos tentarem ver? Pronto, com calma. Volta, se possível. Isso, pronto. Não, só na tela já branca, por favor. Isso, pronto. Primeiro, aí pausa aí, tá bom? Que é a cruz. Pronto. Com a vinda de Cristo, com a sua morte e ressurreição, e sua ascensão, que levou à descida do Espírito Santo, por isso que foi usado aí a cruz como símbolo, começa a chamada Era da Igreja, dispensação da graça, dispensação eclesiástica. Esse período cria um novo corpo, o novo homem, como nós lemos ontem, nas referências de Efésios. Então, há um período em que a igreja estará aqui na Terra. Esse período, ele é marcado, o início com o Pentecostes, como algo decorrente da obra que Cristo realizou na cruz, e essa era da igreja, ela vai ser consumada, concluída, a seta apontando para cima, com o arrebatamento, como nós mencionamos hoje. Então, se a igreja e Israel são duas entidades ou organizações diferentes do plano de Deus, quando encerrar o plano de Deus para a igreja aqui na Terra, se iniciará uma era de transição até chegarmos à próxima dispensação, que é a do milênio. Nessa era que vai ser iniciada com o arrebatamento, pode passar, por favor. O arrebatamento, ele decorre no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Depois eu explico por que tem aquele ponto de interrogação no início, tá bom? Não é negando. É porque cremos, até antecipar, cremos que passaremos pelas bodas do Cordeiro ali, mas é interessante, pode passar, por favor? Pronto, nós teremos ali a tribulação, que é esse quarto evento, pode seguir. Pronto. Que vai ser marcado pela vinda de Cristo. E é interessante que quando é marcado a vinda de Cristo ali, para juízo do mundo, lembra? É onde Cristo vai colocar os pés lá no Monte das Oliveiras, conforme a profecia de Zacarias capítulo 14. O livro de Apocalipse fala sobre uma outra boda. É muito interessante isso. Quando estivermos encerrando o texto, nós estaremos trabalhando sobre isso, viu? Então é por isso que nesse canto de cá, a bodas do Cordeiro, e lá no finalzinho, Apocalipse fala sobre uma bodas, que são convidadas as pessoas para participar daquela boda, ou bodas. Então, a gente vai mencionar um pouco sobre ela. Bom, pode passar, pronto. Então, esses slides estão lá, certo? Com os demais que eu estou passando. Ele tem uma continuidade que eu vou apresentar amanhã à noite, o final dela, porque agora nós estamos propriamente dito dentro dos eventos escatológicos. Falamos do arrebatamento, tocamos ontem um pouco sobre o tribunal de Cristo, a igreja sendo retirada, então começa a grande tribulação, que é o grande outro evento aí. Qual é o objetivo dessa era, desse período chamado a grande tribulação? Ele não é apenas um tempo de juízo, mas é um momento decisivo na consumação do plano redentor de Deus. O período que é marcado, ou que descreve a grande tribulação com mais clareza, são os capítulos 6 ao capítulo 19 de Apocalipse. Nesse período, nós não ouvimos falar da igreja. Para descrever quem pertence a Deus ali, outros nomes serão usados. Por exemplo, capítulo 7, capítulo 14, nós temos a presença dos 144 mil. No capítulo de número 12, bom, a gente não vai entrar em todos os detalhes, eu escolhi falar sobre as 70 semanas, esta profecia, porque é mais claro, mas nós veremos que provavelmente a mulher vestida de sol, com as 12 estrelas sobre si, e sobre a lua também faz parte lá da sua descrição, aquela mulher que é perseguida pelo dragão é possivelmente Israel, okay? Porque aquela mulher dá à luz uma criança que é Jesus, aquela mulher não é Maria,
aquela mulher será perseguida pelo dragão e ela será guardada por um número especial, por 1260 dias. Vocês vão descobrir por que esse nome é especial. Tá bom? Então acreditamos que a mulher ali vestida de sol é uma representação, é um tipo para Israel. Não é Maria, é Israel. De Israel nasce o Messias. Okay? Então teríamos Israel bem presente, 7 e 14 de Apocalipse e no capítulo 12. Outro personagem humano muito frequente dentro do livro de Apocalipse são pessoas chamadas de os santos da grande tribulação, ou os mártires, ou os que morreram na grande tribulação, apontando pessoas que testemunharão Cristo como seu Salvador e, para manter seu testemunho, passarão pela morte. E há um terceiro grupo dentro do livro de Apocalipse, nesses capítulos, chamados de aqueles que habitam sobre a terra. Quando essa expressão é usada, ela é sempre negativa. Ela sempre é usada para descrever o mundo ímpio, incrédulo, que não se converte. Então a igreja não está aqui. Mas quem são os personagens dentro desse período? Pessoas que se converterão e são chamados de santos da grande tribulação, ou mártires, Israel, e a expressão os que habitam sobre a terra, que de algum modo acaba falando sobre as nações, os gentios incrédulos. Okay? Então são esses personagens, ou pessoas, ou grupos, que aparecem durante os capítulos 6 a 19. Não se fala nada da igreja, não se fala nada da noiva. A noiva volta a aparecer quando nós chegamos nos capítulos 21 e 22. Então, durante esse período, não se fala da igreja. Não é o único argumento, mas é um dos argumentos que nós acreditamos que confirmam o que nós cremos. A igreja não passará pela tribulação. Ela não é mencionada aqui. Bem, se vocês lembrarem das referências que lemos ontem, ele nos livrará da ira vindoura. Então, é parte daquilo que mencionamos. Um pouco ainda sobre o objetivo. Pode passar. Aí tem muitas referências, não vai dar para explicar todas. Agora vocês estão começando a entender por que eu só escolhi uma das várias referências para explicar. Porque precisávamos de várias conferências só para trabalhar esses textos. Mas fica aí o material para você ler com calma, fica aí a dica dos livros para você pesquisar. É uma vida inteira de estudo. É uma vida inteira de estudo. Bom, então, eu louvo a Deus pelas escolas dominicais que eu frequentei quando criança, e quando adolescente, e quando como jovem e adulto, porque eu aprendi muito nas minhas escolas dominicais sobre esse assunto e outros. Então, o que eu estou falando aqui não é algo que você vai aprender numa noite com 2 horas aula de palestra. É algo que você tem que se propor a você estudar, refletir com calma, no seu ritmo, procurando sempre se edificar na palavra, procurando ser transformado para melhor servir na sua igreja. Então lembra, tá bom? O arrebatamento marca o início desse período, a grande tribulação. Então nós temos referências como essas aí, em 1 Tessalonicenses. Eu não vou explicar todos com profundidade, mas farei a leitura de alguns aqui, porém o foco principal será Daniel 9, 24 a 25. Lembremos que as cartas de Paulo aos Tessalonicenses estão entre os primeiros documentos cristãos. Então, a preocupação escatológica sobre a vinda de Cristo é uma preocupação bem recente dentro da história da própria igreja cristã. 1 Tessalonicenses 1:9, muito obrigado. Pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus verdadeiro, vive e verdadeiro, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livrará da ira vindoura. Então fala sobre uma ira que vem, e essa ira que vem, o Filho de Deus, ele nos livrou dela. Ele nos livrou dessa ira vindoura. Em 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nem a ira eterna, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e nem essa ira específica. Então, cremos que os contextos acabam falando sobre a mesma ira.
Alguns me procuraram ontem sentindo falta dessa referência, mas é porque eu quis deixar para hoje, tá bem? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 a 7. Se alguém assistiu às palestras, né, do pastor Marcos Graconato agora, na AIBREB, né, foi um dos temas tratados lá, se não me falha a memória, ele mencionou esse texto. Então, 2 Tessalonicenses 2, 5 e 7. Então, vamos voltar para esse capítulo, porque ele é muito importante. Não vos recordais que ainda estando convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem é esse que será revelado? Quais são essas coisas que Paulo fala? Aí temos que voltar rapidamente para o versículo 3 e 4, mas eu vou me deter no versículo 5, tá bem? Paulo diz que de nenhum modo ninguém nos engane, porque isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse filho da iniquidade é claramente o anticristo. Então, diz que o anticristo não se manifestará, ele, indo agora para o capítulo 5, bom, sabeis que o que o detém, existe algo ou alguém que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo de número, agora 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Bom, então vamos lá. A maneira como Paulo escreve aqui, o que o detém e aquele que o detém, certo? A segunda expressão, ela está marcada pelo gênero masculino da palavra. A primeira expressão está marcada com o gênero neutro da língua grega. Pastor, o que é isso, gênero neutro? Certo? Gênero neutro descrevia, na língua que Paulo escreve o Novo Testamento, pessoas como alguns escravos e crianças que não tinham condições de manter-se, tá bom? Então, os filhos que não têm condição de se manter. Esse gênero neutro também descrevia seres inanimados. E lembra que uma das ideias usadas para o Espírito Santo é a palavra vento? A palavra vento, na língua do Novo Testamento, ela é uma palavra neutra. Não tem nada a ver com essas ideologias de hoje, não, viu? Não tem nada a ver. Então, é interessante marcar isso pelo seguinte: o Espírito Santo, ao mesmo tempo, é a pessoa, tá bom, que se encaixa aqui nessa descrição. Quando Jesus Cristo diz que enviará o Espírito Santo, ele usa a palavra vento, que na língua lá do Novo Testamento, ela é neutra. Mas para dizer que não é uma coisa, ele diz ele, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que dentro das páginas do Novo Testamento usa a ideia do vento, e o vento é uma ideia que não é masculino nem feminino, é neutro, certo? E ele também usa o gênero masculino, para dizer que ele é pessoa. É o Espírito Santo que se encaixa aqui. Ele é aquele que o detém e é aquele que o detém. Certo? É por isso que a gente tem a expressão o que o detém e aquele que o detém. Quando a frase diz o que o detém, lembra muito que a palavra usada para descrever o Espírito Santo é a palavra vento. E na língua grega, a palavra vento é uma palavra neutra. Mas quando ele diz aquele que o detém, nos ajuda a entender que o Espírito Santo, embora às vezes use a palavra vento, lá no hebraico, ruá, ou no Novo Testamento, a palavra pneuma, seja em qualquer uma das duas línguas, embora ele use uma palavra que é para uma coisa, o vento, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, certo? Ele é uma pessoa. Então, ele é aquele que se encaixa aqui. Aquele que, de algum modo, detém a presença do anticristo neste momento. Aí o texto diz que ele detém, mas, de algum modo, o texto diz, olha só, ele será afastado para que o anticristo apareça. Como é que é isso, pastor? Hoje, a presença mais visível do Espírito Santo, ou a ação
mais visível do Espírito Santo está em nós, a igreja. O Espírito Santo é Deus, ele é onipresente. Ele sempre esteve no mundo, porque Deus enche todas as coisas, certo? Mas quando nós dizemos, por exemplo, que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, nós não estamos querendo dizer que ele não estava aqui antes. Ele estava, porque o Espírito Santo é onipresente, não é? Ele é Deus, onipresente, ele está em todo lugar. Então, a linguagem bíblica para dizer que ele veio e que ele vai ser afastado, não é para dizer que o Espírito Santo vai ser tirado desse mundo ou que não estava nesse mundo antes do dia de Pentecostes. Ele é Deus, ele é onipresente. Eu, Senhor, encho o céu e a terra. O Pai enche o céu e a terra, o Filho enche o céu e a terra, o Espírito Santo enche o céu e a terra. Então, a linguagem bíblica, quando diz que ele veio no dia de Pentecostes, é que ele passou a trabalhar ou a agir de uma maneira diferente do que acontecia no Antigo Testamento. E quando diz que aqui será afastado, não é que o Espírito Santo não vai estar mais aqui, é que alguma atividade que ele fazia, nesse período, vai deixar de ser feito para que o anticristo apareça. Qual será essa atividade? O Espírito Santo hoje está agindo na igreja. Então, aqui é um dos outros indícios que nós vemos que a igreja não estará aqui. A presença do Espírito Santo na igreja hoje é que impede o anticristo de aparecer. Quando o Espírito Santo tirar a igreja, não trabalhando mais na igreja, porque a igreja vai para a glória, o Espírito Santo vai agir de uma outra maneira aqui neste mundo. Lembram? Ele é onipresente, ele enche o céu e a terra. Então ele já estava aqui antes do Pentecostes e ele vai continuar aqui depois do Pentecostes. Ele veio e se afastado é uma linguagem bíblica para dizer que ele agiu dessa maneira durante a igreja e quando a igreja for retirada da terra, ele vai agir de uma outra maneira. Então descreve mais a ação ou a atividade do Espírito Santo do que a sua presença. Quanto à sua presença, ele é onipresente. Quanto à sua atividade, ele age de uma maneira diferente. Antes da igreja vir, a linguagem mais bíblica é dizer que ele não habitava, mas ele ungia, capacitava. Isso antes do Pentecostes. Quando vem o dia de Pentecostes, a igreja é criada, agora ele habita naqueles que servem ao Senhor Jesus. Quando a igreja for retirada, o Espírito Santo agirá de uma outra forma aqui na terra. Então, volto a dizer, a linguagem de que ele veio e ele será afastado é mais para identificar a atividade que o Espírito Santo executará naqueles dias. Porque concordem comigo, o Espírito Santo é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele enche os céus e a terra, como o Pai enche os céus e a terra, e o Filho enche os céus e a terra. Então, essa é a linguagem de destacar a atividade do Espírito. Okay? Então, quando o Espírito Santo retirar a igreja, nesse sentido for afastado, não agindo mais através da igreja, ele vai agir agora de outro modo, que lembra muito o modo dele agir no Antigo Testamento. Certo? A grande tribulação, ela tem fortes características do Antigo Testamento. As pragas lembram pragas do Antigo Testamento. As duas testemunhas lembram muito a nós, Elias e Moisés. O caráter da grande tribulação volta-se para Israel e os gentios descrentes. Está bem? A igreja cumpriu o seu papel, a atividade do Espírito Santo muda. Agora ele vai agir de uma outra forma aqui na grande tribulação. Ok? Então, tentei ser o mais claro possível. Eu posso depois explicar um pouco mais, se assim os irmãos quiserem. Então, o arrebatamento marca o início desse período. Esse período tem um foco em Israel. É aquilo que Jeremias, capítulo 30, é uma outra referência que vamos citar bastante. Ele chama de o tempo de angústia de Jacó. A profecia de Jeremias, ela tem algumas aplicações durante o cativeiro, ou os 70 anos, que Israel passou no Egito. Agora, é muito também aquilo que nós chamamos de tipos, certo?
Então, como eu falei para vocês, haverá um juízo final porque houve outros juízos. O juízo final é marcante porque ele vai eliminar todo o mal. Houve outras tribulações, mas haverá a grande tribulação, que é maior do que todas as outras que vieram. Certo? Então, todo juízo, de algum modo, lá no Antigo Testamento, todo juízo ocasional histórico. Israel pecava, Deus mandava uma nação. Israel pecava, Deus mandava outra nação. Esses juízos que Deus realizou através dessas nações contra Israel, de algum modo, apontavam para aquilo que vai acontecer na grande tribulação. Isso não é estranho. Então, esse tempo de Jacó, de algum modo, lembra o cativeiro babilônico pelo contexto. A questão é que quando nós lemos aqui o restante do capítulo, ficam alguns detalhes que não aconteceram na grande tribulação. E a palavra de Deus não cai por terra, a palavra de Deus não falha. O que é que acontece com esses outros detalhes? Nós vamos vendo, à medida que a revelação progride, fica claro que há descrição aqui de um juízo maior, de uma tribulação maior. E essa tribulação aponta para esse período chamado de a grande tribulação. Então, a igreja não está aqui, quem fica? Israel. A igreja não está aqui, quem fica? Os gentios ou as nações que não se converteram. Eles são esses personagens que estarão na grande tribulação. Nós não. Nós não. As nações estão inseridas aqui. Então, olhem só comigo, por favor, o texto de Isaías, capítulo de número 2, versículo de número 12. Não vamos ler até o 22, mas fica aí primeiro os primeiros versículos. Isaías, capítulo de número 2, a partir do versículo número 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Vamos até o final. Os ídolos serão de todo destruídos, então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para ante ele se prostrarem, e se meterão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que ele é estimado? Embora alguns detalhes aqui tenham acontecido nos oráculos, nas promessas, nas ameaças que Deus envia, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetizar. Você pode pegar qualquer Bíblia de estudo, qualquer comentário, sua Bíblia mesmo, todos os livros proféticos, eles têm uma seção muito parecida. Exemplo, no capítulo 13 até o 23, aqui de Isaías, há oráculos contra várias nações que aconteceram. Deus disse, vocês fizeram assim contra o meu povo, vocês foram maus, eu vou punir vocês. Então Deus puniu a Babilônia, a Síria, a Filístia, Moabe, a Síria, a Etiópia, o Egito, Edom, a Arábia e Tiro. Tudo isso aconteceu. Quando você lê esses oráculos, é interessante que aparece a expressão o dia do Senhor, que ela é sinônimo de juízo. Então, quando Deus trouxe juízo contra a Babilônia, de algum modo, a Babilônia antiga passou pelo dia do Senhor. Mas, lembra da questão de tipos que eu falei para vocês? Nós ouvimos algumas palavras aqui que, para leitores atentos, disseram, pastor, isso aqui também está sendo falado em Apocalipse.
Bom, vocês podem me dizer qual foi quase como um refrão, né? Ele repetiu-se. O que eu li em passagens aqui, bom, repetiu-se, né, em algumas partes aqui, ocorre também lá no livro de Apocalipse. Vamos reler o versículo 19 e o 21. Os homens se meterão nas cavernas das rochas e dos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Aí o texto continua dizendo, versículo 21. Se meterão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Há juízos próprios para aquelas nações que lembram todos que leem o livro de Isaías e os demais livros proféticos, que se Deus trouxe aquelas nações a juízo, um dia ele vai trazer o mundo todo para juízo. Lembra desse refrão? Ficaram com tanto medo que procuraram as cavernas para fugir da ira de Deus? Por gentileza, vamos até Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 15. Algo parecido aconteceu nos dias de Isaías, mas aquilo era só um reflexo, um tipo, uma lembrança de do jeito que Deus puniu a Babilônia, o Egito, Deus um dia puniria ou traria todas as nações da terra a juízo. Apocalipse 6, 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam onde? Opa! Do jeito que Isaías falou. E eles vão dizer no versículo 16: montes, rochedos, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Se o juízo contra Deus, contra a Babilônia, e cada uma daquelas nações foi forte, a ponto de destruir a Babilônia, e ela não existe mais, onde era a Babilônia, as ruínas, moram lobos e animais selvagens. Os pastores, os nômades, têm medo de entrar lá, porque dizem que é um lugar amaldiçoado. Se a ira de Deus contra aquelas nações era um lembrete das coisas que estavam por vir, aí você imagina como será o juízo desses dias. Aquela foi uma tribulação para a Babilônia, mas virá uma grande tribulação por toda a terra. Então, eu posso, de certo modo, pela teologia bíblica, dizer que cada juízo de Deus no Antigo Testamento foi um dia do Senhor, mas haverá um evento no futuro, que todos esses eventos me lembram que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus que pune, mas também que Ele é um Deus misericordioso. Então, o juízo de Deus contra cada uma daquelas nações é um lembrete, aqueles juízos, de que haverá um juízo final. A tribulação contra aquelas nações é um lembrete de que haverá a tribulação ou a grande tribulação. Se você perceber, através disso, nós estamos incentivando os irmãos a lerem o Antigo Testamento. As promessas em relação a Cristo cumpriram-se, mas tem muitos ensinos para o dia a dia e existem muitas profecias escatológicas dentro do Antigo Testamento que nós não podemos esquecer. Não podemos. Tá bem? Então, as nações Israel estarão lá na grande tribulação. Israel se converterá. Alguns gentios se converterão. E alguns gentios se manterão duros, seguindo Satanás, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. Esses são os personagens da grande tribulação. A igreja, o Espírito Santo a levou. A sua presença, o ministério da igreja, o Espírito Santo agindo na igreja, detém que ele seja revelado. Seguindo, por favor. Então, a grande tribulação é o marco, é o ponto escatológico que encerra-se com o retorno do Cordeiro, que não está só em Apocalipse capítulo 19. Olhem aí textos do Apocalipse que falam da volta de Cristo para punir as nações.
Daniel 7, 13 a 14. Zacarias 14, que eu falei tanto. Leiam todo o livro de Apocalipse, principalmente os versículos 13 a 14, porque são promessas futuras. Então, Daniel 7, 13 a 14, Zacarias 14, 3 ao 6, Mateus 24, versículo 29 ao 31, todos eles falam a mesma linguagem, que Deus vem com ira, vem salvar Israel e vem punir as nações que não se arrependerem. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. E após essa volta do Senhor, no final da tribulação, começará a última dispensação, aquilo que nós chamamos de reino milenar ou dispensação do milênio. Okay? A sua presença é descrita perfeitamente em Apocalipse 20, mas olha que há profecias do Antigo Testamento que também falam do milênio. Isaías capítulo 11, capítulo 60. Mais uma vez, estude a sua Bíblia, leia o Antigo Testamento. Uma maneira de você sempre ter esses conteúdos bem reavivados na sua cabeça é a sua leitura anual da Bíblia. Você estuda um tema, um capítulo ou um livro, mas nada substitui a sua leitura anual das Escrituras. Leia 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Porque isso vai te dar todas as informações. Isso vai te dar toda a base para quando você sentar e quiser estudar a teologia sistemática, teologia organizada, como estamos vendo, a escatologia, tem organizando, você ter uma visão geral. Você lê toda a Bíblia para ter todo o conteúdo. Agora, quando for estudar uma doutrina, é como montar um quebra-cabeça. Eu tenho que pegar peças de lugares diferentes, respeitando o contexto. Eu não pego qualquer peça. Eu não forço a Bíblia. Eu pratico, lembra, uma das marcas da nossa hermenêutica, da nossa interpretação bíblica, é a interpretação literal consistente. Quando a Bíblia diz que é real, é real. Quando a Bíblia diz que é figurado, é figurado. Aí você tem que também entender. A Bíblia vai trabalhar com promessas, então veja os seus cumprimentos. A Bíblia vai trabalhar com padrões que se repetem, e às vezes nós chamamos esses padrões de tipos, de tipologia. Ok? Então você tem que aprender devagarzinho isso, para você ir estudando e interpretando corretamente a palavra de Deus. Vamos então abrir agora nossas Bíblias, em Daniel capítulo de número 9, versículo 24 ao 27, que essa é a profecia mais clara, mais direta, a falar desse assunto, bom, que é a grande tribulação, pensando-se um pouco no Antigo Testamento. Senão, a mais clara é uma das que são mais claras, tá bem? Então vamos lá, vamos ler a primeira vez agora, depois vamos ler repetidamente, enquanto expormos. 70 semanas, Daniel 9, 24. Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa profecia é citada por Cristo, se vocês quiserem rapidamente só deixar marcado, bom, no sermão profético de Mateus capítulo 24. É essa profecia que Jesus se refere em Mateus 24, 15.
Quando, pois, virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. É como Jesus estivesse dizendo: volte lá para Daniel e leia aqueles trechos, para você entender o que eu estou falando agora. Você está vendo como as coisas estão se conectando? É por isso que eu escolhi esse texto, porque ele é central. É o texto que Cristo cita para falar sobre a grande tribulação. E é o texto que você, quando junta as peças, ele está muito claro sendo cumprido entre Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 19. É esse trecho que Jesus fala. Quando ele diz o abominável da desolação, é aquilo que é mencionado nas seguintes palavras, que eu até li para vocês, tá bom? A última parte. A asa das abominações, nela virá o assolador. O abominável da desolação, ou as abominações que trarão o assolador. Esse é um outro título para o anticristo. Então, ele tem vários títulos nas profecias bíblicas. Então, esse texto é importante. Vamos destrinchar. Parece, se você pensar, lembra das partes mais difíceis de comer um peixe que tem muita espinha? Pois é, vamos sentar, ninguém coma rápido, vamos tirar as espinhas, comer devagar, porque a comida é deliciosa. Não vá rápido para não se engasgar. Vá devagar. Então vamos lá. Aqui ele fala sobre 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo. Um fato interessante é que na cultura, na mentalidade hebraica, existiam semanas de dias e semanas de anos. É esquisito, né? Mas eles tinham. Prova disso, Levítico 25, versículo de número 8. Tá vendo? Você nem dá valor ao livro de Levítico, né? Olha aí te ensinando a interpretar profecia. Não existe parte menos importante da Bíblia. Podem existir partes mais fáceis ou mais difíceis. Mas toda a Bíblia, incluindo Levítico, é palavra para você ler. Levítico 25, versículo de número 8, diz o seguinte: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos serão 49 anos. Então, existia uma forma de trabalhar o descanso da terra, porque lembra, era uma cultura agropecuária. Então, para eles não explorarem da terra tudo e cansar a terra, Deus disse como é que eles deveriam trabalhar. Aqui está falando sobre o ano do jubileu. Então, eles deveriam, conforme é dito aqui, deixar determinados dias, ou melhor, anos, eles deveriam marcar para eles deixarem a terra descansar. Ele fala semana de anos. Uma semana de anos, 7 vezes 7 anos, dão 49 anos. Então você está percebendo que uma semana de dias é 7 dias, uma semana de anos são 7 anos. Não, vamos lá, eu falei para vocês, quando o texto é literal, é literal. Quando ele é figurado, é figurado. Se aqui, em Daniel 9:27, fossem 70 semanas de dias, haveria um grande problema. Porque nada aconteceu de tão importante 490 dias depois disso aqui. A interpretação não vai para semanas de dias. A interpretação vai para semanas de anos. Porque se contássemos do dia em que Daniel recebeu essa profecia, se fosse semanas de dias, nada importante. Isso aqui não aconteceu em 490 dias. Lembra da interpretação literal consistente? Então, a coisa mais lógica aqui é entendermos como Levítico 25:8 e outros trechos nos ensinam, tá bom? Lá da lei, que havia semana de anos, então aqui não é semana de dias, é semana de anos. Então, não são 490 dias, são 490 anos. O que eu tenho aqui está no gráfico e eu vou mostrar para vocês, tá bem? Você percebe, deixe-me ler mais uma vez. Quando se cumprissem essas 70 semanas de anos, haveria todos esses eventos escatológicos cumpridos. O texto diz que cessaria a transgressão, o pecado seria finalizado, haveria expiação da iniquidade e haveria a justiça eterna. Nada disso aconteceu 490 dias depois. Para onde é que nós iremos então?
Se a Bíblia Sagrada, a cultura hebraica antiga, ensina a ideia de semana de anos, isso aqui é semana de anos. Então, de algum modo, Deus está dizendo para Daniel, Daniel, durante um período de 490 anos, eu vou cumprir tudo isso que estou falando para vocês. Agora, problema, quando isso começa e quando isso acaba. Ele dá algumas dicas para nós, que é o que nós vamos trabalhar no próximo slide. Bom, por alguma razão, a gente não vai detalhar aqui, ele separa assim, ó. Por favor, vamos comigo, repetindo aqui, versículo de número 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando foi que essa ordem saiu? Aí vem para minha surpresa quando eu descobri isso. Me ajudou mais a lembrar aquelas questões. Não despreze nenhum livro da Bíblia. Sabe onde se cumpre isso? No livro de Neemias. Neemias é um importante livro para confirmar a escatologia. É um importante livro. Por favor, vejam comigo, como eu coloquei aí, Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 3. Neemias viveu, ou a história que é contada ali, né, essa volta, aconteceu mais ou menos entre 457 a 449 a.C. Então, vamos lá. Neemias capítulo 1, versículo 3. Os que vieram de Jerusalém, entre eles o irmão Anani, o irmão de Neemias, disseram para ele: os restantes que foram levados, não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Os muros estão derribados. O povo já tinha voltado para a terra com Zorobabel, cerca de 100 anos antes de Neemias. Um parênteses rápido. A história de Esdras, capítulo 1 até capítulo 6, acontece mais ou menos 100 anos antes daqui. A ordem é a seguinte: de Esdras 1 a 6, vem o retorno com Zorobabel, príncipe, descendente de Davi e ancestral de Jesus. Lembram da genealogia? Zorobabel vem e traz um grupo. Nessa época vem o profeta Zacarias, o profeta Ageu. Aí quando acaba o capítulo 6 de Esdras, passam-se mais ou menos 80 anos. Aí quem é que vem agora para Jerusalém? Esdras, o escriba. Esdras chega mais ou menos uns 15 anos antes de Neemias. Então, há um primeiro retorno com Zorobabel, depois há um retorno com Esdras e depois tem um retorno com Neemias. Quem é que dessas três aí reconstrói Jerusalém? Neemias. Então, é em Neemias que se cumpre o que o Senhor falou. A cidade, o muro, as circunvalações serão reedificadas. Porque foi para isso que Neemias foi para lá. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele vai pedir agora o rei para ir para lá fazer isso. Aí nós lemos: e ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as virgas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha Deus cumprindo o início das 70 semanas. Não foi logo nos dias de Daniel, mas ele deixou uma data, quando a cidade tiver os muros restaurados. A cidade começa a ter o planejamento aqui. No capítulo 3 inteiro, vai mostrar como é que as muralhas foram restauradas. Todo mundo se juntou. O capítulo 3 de Neemias é um dos capítulos mais lindos do livro. Tem uma repetição. Eles foram juntar, fizeram a parte do muro, fizeram em frente à sua casa. Você lê sem olhar o contexto, está todo mundo dividindo o trabalho para as muralhas serem construídas. Gente que não era pedreiro vai lá, gente que fazia perfume foi lá. Cada um reconstruiu o muro à frente da sua casa e ainda ajudou outros. Aí quando isso foi construído, os muros, no capítulo de número 12, versículo 27, a gente encontra a dedicação dos muros. As 70 semanas começaram a rodar no calendário de Deus.
na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas e todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Neemias e aqueles que vieram com ele estavam ali. Foram instrumentos de Deus nesse plano escatológico. Eles não estavam apenas construindo os muros dos seus dias, mas estavam desempenhando papéis no cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9. Se fizermos mais ou menos o detalhe que nós temos aí, tá bom? Lembra? 7 semanas e 62 semanas. Quando você junta, dá 69 semanas, não é isso? Quando você junta 7 semanas e 62 semanas, dá 69 semanas de anos. O que aponta para nós mais ou menos o seguinte: quando os muros começassem a ser construídos e terminados, a partir dali, contando 69 semanas de anos, ou 483 anos, o restante da profecia se cumpriria. E o que é que o restante da profecia dizia? Vamos voltar para lá. Sabe e entende, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, dessa ordem até quem? O ungido, o Cristo. Passariam 7 semanas e 62 semanas. Dos muros de Jerusalém até os dias de Cristo, da sua crucificação, passaram-se 483 anos. Isso é muito exato, irmãos. Isso é muito exato. Agora, o texto faz questão de dizer o seguinte: quando se cumprisse essas semanas, 7 semanas e 62 semanas, somando 69 semanas de anos, na nossa linguagem, 483 anos, o texto diz: depois das 62 semanas, junto às 7 pelo contexto anterior, o que aconteceria? Seria morto um ungido, e a morte de Cristo. E já não estaria lá. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, ou com muita força. E até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. Então diz que depois que o príncipe, o ungido fosse morto, haveria uma destruição de Jerusalém. Aconteceu uma destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quando os discípulos lá no início do capítulo 24 de Mateus disseram: mestre, olha essas pedras, olha que grande edificação. Aí Jesus Cristo disse: não vai ficar pedra sobre pedra que fique? Então, de algum modo, aquilo aconteceu naquele instante, mas não era o cumprimento ainda. Não era. Mas nos ajuda a lembrar. Certo? Por quê? Por causa dos detalhes. Quando esses dias acontecessem, haveria, eu volto a sua atenção para o versículo 24, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Isso ainda não tinha acontecido naqueles dias. Cristo tinha morrido, ganhamos o perdão dos nossos pecados, mas a justiça eterna já foi trazida naqueles dias? Não. Então tem alguma coisa que a gente precisa ler mais adiante. Lembram que 70 semanas era o que Deus disse que levaria para se cumprir todas essas profecias? De Neemias até a crucificação, 483 anos. Falta uma semana de antes. Faltam 7 anos para se cumprir isso aqui. E é interessante que quando o versículo último, o 27, diz que esse príncipe que vai destruir a cidade e o santuário vier, ele vai fazer a aliança por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Jesus, quando pegou esse texto, colocou para o futuro. O que é que nós estamos vendo aqui? Embora Jerusalém tenha sido destruído no ano 70 depois de Cristo, aquilo ainda não cumpriu o que Jesus falou, nem o que Daniel falou. Por quê? Porque a justiça eterna ainda não veio. Mas serve como lembrete. Lembra que eu falei de tipos? São ideias, são eventos que acontecem e nos fazem olhar para um cumprimento maior ou futuro.
Embora Jerusalém foi destruída, Jesus não voltou ali. Ainda estamos aguardando. Então, dessa profecia chamada 70 semanas de Daniel, já se cumpriram 69 semanas de anos, ou 483 anos. Falta uma semana de anos. Que um certo príncipe vai fazer um acordo com o povo de Deus, na metade dessa semana de anos. Se é uma semana de anos é 7, então são 7 anos. A metade de 7 anos, 3 anos e meio. Então vai ter ainda um período que vai durar 7 anos, e na metade desses 7 anos, esse príncipe, que é o desolador da assolação, vai enganar durante 3 anos e meio o povo de Israel, e nos últimos 3 anos e meio vai perseguir o povo de Israel. Onde é que isso se encaixa? Bom, aí a gente vai passar, bom, para o próximo que nós temos aí. Só um detalhe. Entre a morte de Cristo, que cumpriu a 69ª semana, e a última, que é a 70, parece que tem um intervalo. As coisas não acontecem logo, porque Cristo vem, morre pelos nossos pecados, mas a justiça eterna não vem. A justiça eterna só vem depois que a última semana se realiza. Por que tem esse ato? Por que tem essa pausa? De acordo com a revelação do Novo Testamento, é explicado. Porque entre a morte de Cristo e a última semana que falta, vai acontecer alguma coisa que não está explicado no Antigo Testamento, mas vai ser explicado no Novo. Essa profecia para Israel, mas entre aquilo que Deus prometeu para Israel, ele vai fazer uma coisa nova, que Paulo chama o mistério de Cristo entre os gentios, a igreja. A igreja está nesse intervalo aqui, certo? A 70ª semana ainda vai acontecer, que é justamente o que nós chamamos de a grande tribulação, o que Cristo descreve. Então, nesse intervalo entre a morte de Cristo, que cumpriu a semana 69 de anos, e a última semana de anos, tem alguma coisa ali que não está descrito. Tudo não acontece de uma vez, tem uma pausa. A justiça eterna ainda não veio, já teve o perdão dos pecados, mas onde está a justiça eterna? Não foi colocada ainda. Então, olhando pela revelação do Novo Testamento, esse é o mistério que Paulo está explicando. Em Romanos 11, 25, em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 6. E como essa profecia das 70 semanas é para Israel, e não a igreja, o foco é Israel, então nós dizemos que a grande tribulação, o foco é Israel, e não a igreja, porque nós somos diferentes. Nós não somos Israel. Desfrutamos das bênçãos dentro da bênção de Abraão, da nova aliança, quanto à salvação. Mas quanto à terra, Deus não prometeu terra para nós aqui. Temos uma cidade nos céus, que vai descer para esse planeta um dia. Mas a gente não tem terra prometida aqui. Então, em cima disso, tá bom? Nós estamos focando aqui a grande tribulação. Pode passar para o próximo. É aquilo que contempla a última semana de anos da profecia de Daniel 9, 27. Se são semanas de anos, falta uma semana, então faltam 7 dias. 7 dias em que haverá uma aliança feita com muitos. O príncipe que há de vir é o anticristo. Ele vai fazer com Israel aliança por uma semana. No meio da semana, 3 anos e meio, quebra a aliança e faz cessar os sacrifícios. É interessante que aqui ajuda a gente a crer numa outra questão que diferencia nós dos não dispensacionalistas, tá bom? Quando Cristo mencionou, ele disse que haveria uma forma de identificar o anticristo. Como é que seria essa forma? Bom, eu vou dizer no retorno, me empolguei tanto que já passou 10 minutos. Então fica para o próximo capítulo. Vamos lá. Se quiserem, podem me procurar que eu respondo, tá bem? Se quiser deixar para amanhã, quiser fazer a pergunta no particular. Alguns irmãos têm feito isso. Às vezes, no intervalo agora, ou quando encerra a palestra de cada dia, tem irmãos me procurado. Então, se você quiser, nós ficamos aqui um bom tempo ainda para conversarmos. Só para complementar, que foi, na verdade, quase que um comentário, não foi tanto uma pergunta. Quando o Espírito Santo levar a igreja, então, de algum modo, ele vai trabalhar do jeito que ele trabalhava no Antigo Testamento. O que é que o Espírito Santo fazia no Antigo Testamento?
era o Espírito Santo que também levava as pessoas ao arrependimento. Por isso que haverá arrependimento durante a grande tribulação. A diferença é que aquilo que ele fez com a igreja, criando um novo homem, um novo corpo em Cristo Jesus, não será repetido. Daí, aqueles que se converterão como qualquer pessoa se converteu no Antigo Testamento, sempre pelo modo do Espírito Santo, mas não serão igreja. Essa seria talvez uma das grandes marcas. Mas o Espírito Santo agirá como agiu no Antigo Testamento, convertendo. Vai haver outras questões, mas a igreja não estará mais aqui. Então, nós acreditamos que quem se converte não será igreja, não pertencerá à igreja. Durante a grande tribulação, que se converte, aí ficam algumas questões. Você pode chamar de santos no Antigo Testamento, mas há também uma posição que acreditam que eles se tornariam parte de Israel. Então tem essas duas possibilidades. Eu tendo mais a chamá-los de santos do Antigo Testamento. Ok? Então, só para complementar o que alguns irmãos tinham me procurado aqui. Então vamos lá. O príncipe que há de vir virá na última semana. Essa aliança que ele fará será durante um período de 1 semana de anos, ou seja, 7 anos. Daí é por isso que concluímos que a grande tribulação será um período de 7 anos. Vamos, por favor, partir para o próximo detalhamento da grande tribulação, o clímax escatológico. Quando se encerrar essa última semana, a vinda de Cristo para trazer juízo ao mundo, para livrar Israel. Como nós já estávamos com Cristo no céu, nessa vinda de Cristo para cá, nós viremos com Ele. Viremos com Ele para nós reinarmos juntamente com Ele. Está bem? Então, os propósitos de Daniel finalmente serão cumpridos. Não encerra a explicação aqui. Eu tenho um gráfico, na verdade uma tabela, está aí para tentar resumir o que nós falamos lá. Então vamos lá. As 70 semanas de Daniel, semanas de anos, falam do cumprimento de uma profecia que duraria 490 anos. Essa profecia não se cumpriu toda de uma vez. As primeiras semanas de anos, as primeiras 69 semanas de anos, os 483 anos primeiros, da reconstrução das muralhas de Jerusalém por Neemias até a morte do ungido, passaram-se já uma parte. Essa última semana ainda não se cumpriu. Cristo ainda não trouxe a justiça eterna. Os não dispensacionalistas acreditam que isso se cumpriu já e que, de algum modo, nós já estávamos vivendo no milênio. Mas o que é que acontece? Eles acreditam dessa maneira que Israel e igreja são a mesma coisa e que o milênio não é literal, o milênio é figurado. Nós não aceitamos essa posição. Nós seguimos a interpretação literal consistente. Se a Bíblia diz que é anos, é anos. Dias não daria certo, não tem como a gente ficar aqui alegorizando. É real, é ano real, tá bem? Então, o que é que nós temos? As 7 semanas, tá bom? De algum modo que nós temos aí, mas as 62 semanas, você percebe então que vai desde a reconstrução de Jerusalém, após o exílio, até a morte e a vinda do Messias. Cumpriram-se 69 semanas. Falta uma semana. Essa uma semana, pela revelação do Novo Testamento, ela é separada do restante por um intervalo, um hiato, um mistério. Esse mistério é a era da igreja. Não havia igreja no Antigo Testamento, ela é revelada no Novo. Então, de Atos 2 até hoje, essa profecia está como no stand-by. Ela foi pausada. Bem, não sabemos quando ela vai ser reiniciada, sabemos o que irá reiniciar. A igreja sai da terra, é tirada pelo Espírito Santo e o cumprimento dessa profecia volta a acontecer nos últimos 7 anos que faltam. Tá bem? Então, depois de encerrar as 70 semanas de Daniel, nós temos o reino milenar, o reino de Cristo.
Tem outra tabela, que eu sei que ficou pequena, mas tem um arquivo PDF que está lá no meu pendrive, que eu passei a parte, é um anexo 5. Se quiser, pode passar para o grupo dos irmãos. Os irmãos podem ver essas profecias com mais calma, tá bem? O que é que nós temos? São duas colunas. Na coluna de cá, nós temos a primeira metade da grande tribulação, ou a primeira metade da última semana da profecia de Daniel. Na coluna de lá, nós temos a segunda metade. Ok? As duas formam 7 anos, ou a semana de anos, como é chamado lá na profecia de Daniel. O que é que nós temos? Bem? Então vamos lá. A primeira metade, conforme a profecia, diz que na metade dessa semana, esse príncipe que viria e enganaria o povo, na metade dessa semana de anos, ele se revelaria como quem ele é. Na linguagem do Novo Testamento, ele é o anticristo. Na linguagem da profecia de Daniel, ele é o desolador da assolação, tá bem? Da abominação, desculpe. Então, o que é que nós temos? Esse tempo da grande tribulação é o que de algum modo é chamado em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, como tempo de angústia de Jacó. Está bem? Então, esse aí é o período. A grande tribulação dividida em duas partes. Como é que nós sabemos a duração? Porque existem certas passagens que é difícil você olhar para elas e não pensar nelas como literais. Trabalhar figurado nisso aqui é estranho. Quando você pega textos como Apocalipse capítulo 12, versículo 14, juntando essas referências com Daniel 7, 25, 9, 27, 12, 7, você vai encontrar uma forma específica de trabalhar um cumprimento profético. Ele diz que algo vai acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daria 3 tempos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 mais 2, 3. 3 tempos e metade de um tempo. Que coisa interessante. É interessante que isso casa justamente com a metade da última semana que falta. Uma semana de anos ou de dias são 7. E a metade dessa semana de dias ou de anos, no caso da profecia, é semana de anos, é justamente esse mesmo número. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Esse número aparece repetido em Apocalipse capítulo de número 11, versículo 2, juntando com Apocalipse 3, 5. Essas duas referências falam de um tempo chamado de 42 meses. 1 ano, 12 meses. 2 anos, 24 meses. 3 anos, 36 meses. Meio ano, 6 meses, mais 36, 42. 42 meses é a mesma coisa que 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses é a mesma coisa que é a metade da última semana de anos para cumprir essa profecia. E esse tempo, ele aparece agora no formato de dias. 1.260 dias. Não é interessante? É o mesmo período, só que contabilizado com uma expressão diferente. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses, 1.260 dias. Se o texto faz questão de marcar, por que é que eu vou olhar para isso aqui e vou achar que é figurado? É muito estranho. Você tem que ser consistente. Se o texto aponta para medidas de tempo, não, mas 1 ano para Deus é como 1.000 dias, um milênio como um dia e vice-versa. Olha, quando Deus fala isso, ele não está dizendo que, como nós, Deus não percebe o tempo. Porque o tempo, não sei se você já parou para pensar, o tempo é uma criatura de Deus. Não existia tempo quando Deus criou, antes de Deus criar as coisas. O tempo passou a existir para ajudar na criação, a contabilizar estações e épocas. Mas até o tempo é uma criatura de Deus. Então, esse texto que citam-se muitas vezes, para dizer, não, olha, para Deus, desde a época de Jesus, só passou 2 dias.
porque um dia é como 1000 anos. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que Deus não olha para o tempo como nós olhamos, porque ele é eterno. Ele não tem começo nem fim. O tempo tem começo e o tempo tem fim. Mas Deus não tem, certo? Então, olhando para cá, não temos razão alguma para olhar para esses textos e dizer, não, isso aqui é figurado. Isso aqui não são 7 anos reais. Isso não são 42 meses reais. Não há nenhuma indicação dentro do texto que aponte para isso ser simbólico. Isso é real. Isso é real. Então, se você percebe aí, essa é a maneira de trabalhar uma semana de anos e dividi-la em 2 partes, é assim que nós devemos seguir no raciocínio da profecia que nós temos aí. Então, haverá uma primeira parte de 3 anos e meio, haverá uma primeira parte de 1260 dias, haverá uma primeira parte de 42 meses. E haverá uma segunda parte com o mesmo período. O que é que diferencia, pastor, esses 2 períodos? A gente vai ver um pouquinho mais, tá bem? Esse primeiro período da tribulação se inicia com o arrebatamento da igreja e com a assinatura do pacto de paz do anticristo com Israel. Olhando lá Daniel, diz que ele, tá bom, assinará aliança com muitos. E essa aliança era para ser por 1 semana, mas o texto diz que na metade da semana ele vai fazer alguma coisa para que Israel não queira mais pacto com ele. Porque diz, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então ele vai fazer alguma coisa, um sacrifício que vai ser feito em Israel, e Israel, depois da construção do templo, só pode realizar sacrifícios no templo. Essa é uma outra questão, vamos ver mais adiante, mas já introduzo aqui, de que nós acreditamos que é necessário a reconstrução de um 3º templo de Israel. Curioso? Israel quer fazer isso. Curioso, Israel já tem preparado isso. Eu não sei se é na própria cidade de Jerusalém, eu esqueci de pegar a informação, mas eu sei que existe, concreta. Israel já fez parte daquilo que é para ser usado no templo. Um candelabro, onde eles vão acender as luzes, né, lá para a cerimônia, já foi feito e encontra-se em uma praça de Israel, um candelabro feito de ouro maciço. Os israelitas já conseguem, de algum modo, apontar quem são os descendentes de quem, por questão de documentos, e existe um projeto em Israel para tentar identificar as tribos geneticamente. Então Israel procura saber quem são os levitas, procura de alguma forma identificar quem são as tribos. Israel está trabalhando para isso. O templo, acredita-se até hoje que o templo fica, se você olhar para uma foto de Jerusalém, você vai ver uma construção com uma cúpula de ouro. É a mesquita de Oman, é uma mesquita ou um templo então muçulmano. Dizem ou acreditam-se que o templo é lá, mas também há uma teoria de que o templo não é lá. Então, há indícios de que Israel já está tentando providenciar isso de algum modo. Eles não realizam sacrifícios desde que o templo foi destruído. Não realizam. Aqui o texto está dizendo que o anticristo, ou a asa da abominação que trará o assolador, vai fazer cessar o sacrifício. Se hoje não existe templo, e é necessário de algum modo o sacrifício para que o anticristo seja revelado, nós concluímos que o templo deve ser construído de novo. Um 3º templo. Israel já está com muita coisa adiantada para isso. Bom, então cremos que um templo será construído. Quando? Não sabemos se já vai ser lançada os alicerces agora, mas é lá que o anticristo vai ser revelado na metade da grande tribulação. Seguindo, bom, a segunda parte da grande tribulação começa com o anticristo sendo revelado e ele, então, será rejeitado por Israel. É por isso que Jesus Cristo falou as palavras de Mateus 24:15, quando ele diz o seguinte, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel,
no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para casa para tirar roupa alguma. Quem estiver no campo não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo não houve até agora, nem haverá depois. Então, nesse momento aqui, no meio desses 7 anos que faltam para cumprir a profecia, chamada as 70 semanas de Daniel, o anticristo vai ser descoberto e, sabendo que ele não é quem estava dizendo, Israel o rejeitará. O principal agente, que é esse terceiro quarto que nós temos aqui. Então, o agente que vai estar ali atuando é o anticristo, em Daniel chamado de príncipe que há de vir. Jesus chama também de, conforme Daniel, de o abominável da desolação. Paulo chama em 1 Tessalonicenses, na verdade 2 Tessalonicenses, de o iníquo, o filho da perdição. São títulos para o anticristo. Então, ele vai atuar na primeira parte da grande tribulação como um líder mundial, como alguém que vai trazer paz não só para Israel, mas para todo o mundo, unificando todos os reinos da terra. Uma pausa, um parêntese. É curioso como, ao longo da história, desde os tempos do Novo Testamento, Deus ele acaba nos dando, na história, exemplos de homens que alguns se atrevem a chamar de tipos do anticristo, ou pessoas que lembram o que ele faria. Certo? Por exemplo, o imperador Nero, que perseguiu a igreja nos dias de Paulo. Alguns olham para ele e veem nele uma fúria satânica igual ao que o anticristo trará. Hitler, que perseguiu os judeus na primeira metade do século passado, lembra muito o que o anticristo vai fazer. E para aqueles que viveram épocas que não conheceram a globalização, para aqueles que viveram em épocas onde era difícil comercializar, porque cada país tinha o seu dinheiro, porque era difícil negociar com pessoas de outro mundo. De algum modo, a globalização e alguns temas modernos podem ser usados na agenda do anticristo para unir todo mundo. Um ensaio disso? Como é que uma única lei valeu para o mundo todo há 5 anos atrás? A lei da máscara, do lockdown. Isso foi no mundo todo. Então não é difícil alguém se levantar, como esse vai se levantar, e governar o mundo todo. Basicamente, nós durante a pandemia fomos governados por uma lei só. Então você está percebendo que, embora nós não estejamos aqui, embora alguns achem difícil como é que esse homem vai dominar o mundo todo, a globalização, uma única moeda, um governo central, leis que vão ser válidas para o mundo todo. Irmãos, nós já estamos vendo isso sendo ensaiado. As gerações antes do século XX não viram isso, mas do século XX para cá, nós temos muitos e muitos indícios de que cada vez mais nós estamos próximos da volta de Cristo. Pode ser nessa década, pode ser nesse século, pode ser nos próximos 300 anos, eu não sei. Não dá para marcar. Mas esse texto me mostra que é urgente o que está acontecendo. Mas lembra, eu não vou ser um escatomaníaco. O mundo vai acabar. Você já não queria estudar, aí não vai mais estudar. O mundo vai acabar. Já não queria trabalhar, já não vai mais trabalhar. Isso aconteceu no dia de Paulo. Aí Paulo disse, não quer comer não? Então, se você não trabalhar, na verdade, você não quer trabalhar, então você não coma. Não é para ser escatomaníaco. É aguardar a vinda de Cristo. Como? Como um bom pai, como um bom trabalhador, como um bom aluno, como um bom profissional. Não é para ser escatomaníaco e nem é para ficar pensando só nisso. Tem outras doutrinas importantes. Tanto quanto essa daqui, ela é importante. Então, o principal agente é o anticristo. Bom?
chamado primeiramente como o príncipe que há de vir e depois como a besta que emerge da terra. Os eventos, então vejam depois com calma alguma dessas referências. Então, como o anticristo vai ser desmascarado, de acordo com o capítulo 20, versículo 15, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou Daniel no lugar santo. O lugar santo era um sacrifício, era apresentado. Então dá a entender que vai ser construído um novo templo e o anticristo vai ser desmascarado lá. Algo parecido Paulo diz em 2 Tessalonicenses, eu falei para vocês que nós voltaríamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a parte B do versículo, entrando no 4. E diz, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele vai aparecer. O qual se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se onde, meu irmão? O santuário de Deus. Se o anticristo vai sentar no santuário de Deus, o que é mais lógico a gente pensar? Não é uma figura de linguagem. Não. É o santuário de Deus. Então, o texto parece apontar que vai ser construído um terceiro templo. Jesus falou que ele vai estar no lugar que não deveria estar, o lugar santo. Paulo está dizendo que ele vai se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Isso é uma blasfêmia, porque o sumo sacerdote só entrava uma vez nesse lugar para apresentar sacrifício pelo povo, e ainda era correndo risco. Dizem que eles amarravam os sacerdotes, ele entrava lá, e se ele demorasse muito, como Zacarias demorou, lá no Evangelho de Lucas, já ficaram pensando o que aconteceu com esse homem. As roupas dos sacerdotes tinham sinos, símbolos, né? Então, quando ele andava, imagina o barulho que fazia, certo? Então, se o homem parasse de fazer barulho, rapaz, o homem deve ter morrido. Entrou no Santo dos Santos em pecado, não pediu perdão a Deus, morreu fulminado. Quem vai lá buscar? Eu não vou, eu não quero morrer também. Amarra o homem e puxa pela cintura. Por isso que eles entravam amarrados. Os sumos sacerdotes têm medo de entrar lá. Este homem vai entrar. Aí você imagina a blasfêmia, o escândalo que isso vai ser para Israel? Então, pelo que a gente entende das profecias, interpretando consistentemente, literal quando é literal, figurado quando é figurado, então o que é que nós temos aqui? Cremos que um terceiro templo vai ser construído. Israel está trabalhando para isso. Eu não sei se vocês gostam de acompanhar alguns canais do YouTube, tem Aline em Israel, né? Ela tem um programa, ela é judia, ela até já apresentou num dos seus quadros que ela é descendente de Arão. Os judeus, eles gostam de fazer isso, pesquisar e falar de genealogias. Eu não sei se vocês gostam, eu amo isso. Eu consegui restaurar em partes a história da minha família até 1870. Conversando com os mais velhos, pegando alguns documentos. Mas um ramo só da família, né? O meu nome é Silva Soares, mas eu tenho outros sobrenomes que não chegaram para mim. Por exemplo, eu também tenho o sobrenome Santiago, que vem da minha avó materna. Os Santiago chegaram no Brasil em 1870, vindo da Espanha. Também tenho ascendência indígena, tenho ascendência africana. Minha avó, meu pai era negro, minha avó materna era negra, né? Nós somos essa mistura maravilhosa de raças, né? De cores no Brasil. Então, nós não valorizamos isso muito, mas o judeu valoriza. O judeu valoriza. Eu só fui até ali na esquina, 1870. Os judeus guardando isso, junto com outros projetos que eles estão tentando desenvolver para identificar as tribos. Isso é muito rápido, muito rápido. Então, nós temos Israel na primeira metade da grande tribulação, vivendo sob um falso senso de paz e segurança. É muito parecido com a linguagem que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ou 3. Ele diz, pegando, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetida destruição. Como vêm as dores de parto,
aqui está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. Então, quando disserem que há paz e segurança, vem destruição para eles. O anticristo terá uma ascensão gradual de poder. Bom, a pregação das duas testemunhas vai confrontá-lo. E nós acreditamos que parte daquilo que são selos e as trombetas, que é Apocalipse capítulo 6, capítulo 6 até o 9, eles constam da primeira metade da grande tribulação. Bem, vamos para a segunda parte. Então, a segunda parte da tribulação é marcada pelo identificar da identidade do anticristo. Ele vai ser identificado como abominação da desolação. Ele vai se sentar no templo de Deus e se declarar Deus. Daí ele começará uma perseguição intensa e sem precedentes a judeus e a gentios que se recusam a adorar a besta e a receber sua marca, de acordo com Apocalipse 13. Jesus fala sobre a fuga de um remanescente de Israel em Mateus 24, 16 ao 20. As duas testemunhas mortas na primeira semana, serão ressuscitadas. Aliás, elas pregam na primeira semana, são mortas na segunda e na mesma segunda semana são ressuscitadas. Haverá grande batalha no céu e haverá o preparo para aquilo que nós chamamos de Armagedon. O Armagedon, de algum modo, ele aparece numa profecia lá de Joel. Joel fala sobre o vale de Josafá, o vale da decisão. Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vale da decisão, vale de Josafá ou Armagedon. Essa palavra Armagedon, embora veio para nós pelo grego, é uma palavra hebraica. Esse ar, é a palavra monte em hebraico. Magedon é Megido. Armagedon significa monte Megido ou monte Megido, que encontra-se justamente naquele lugar onde você vê a batalha de Elias contra os profetas, e é um lugar que sempre houve batalhas importantes em Israel. Então, de algum modo, Joel também está falando sobre o final da grande tribulação. O propósito da primeira metade da tribulação é preencher aquilo ou voltar ao cumprimento das promessas de Deus para Israel, é expor o caráter do anticristo, do sistema mundial, é preparar Israel para o arrependimento nacional, aquilo que nós falamos em Zacarias 12, 13 e 14. Está preparando Israel para esse evento. E, de algum modo, para dar oportunidade para gentios se arrependerem antes da ira final. Então, não apenas judeus serão salvos pelo agir do Espírito Santo, mas também aqueles que não são judeus, que não receberem a marca da besta. Lembra que o recebimento dessa marca que já causou muita confusão. Muita confusão. Falei para vocês, lembram lá dos anos de 1988? 40 anos depois da fundação de Israel? Não faltaram interpretações loucas, algumas eu não vou falar aqui, questões políticas, mas eu posso falar para você depois, certo? Então, disseram que o dia, a marca da besta, seria o ano de 1999, porque se você tirar o 1 e pegar 999 de cabeça para baixo, é 666. A marca da besta já foi o código de barras, que nós encontramos em vários elementos. A marca da besta já foi o cartão de crédito. Há quem brinca que a marca da besta já foi aquelas 3 letrinhas que aparecem quando você digita em qualquer provedor. Você vai ter normalmente indicando que é um site seguro, https e depois vem diablo 666. Já foi o rótulo da Coca-Cola ao contrário. Não faltam teorias loucas. Não seja escatomaníaco. O que é necessário nós sabermos, nós saberemos pelo estudo da palavra, mas não adianta ficar vendo o diabo em tudo. Porque senão você vai ficar louco. O ensino da escatologia é para mostrar que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo será
derrotado o governo desse mundo pelo nosso Cristo no final dos tempos. É lembrar disso. É lembrar para se animar, para continuar trabalhando, para continuar sendo fiel, se santificando. Se santificando. No passado, no século XIX, quando marcavam a volta de Cristo, as pessoas faziam de tudo. Vendiam suas propriedades e iam aguardar. Algo parecido aconteceu com seitas dos Estados Unidos que achavam que o fim do mundo vinha. Então, quando alguns cometas, alguns sinais aparecem, pessoas já foram levadas. Eu acho que talvez um dos mais famosos foi no final dos anos 70, que o humorista Chico Anísio, ele tinha um quadro chamado Tintones. Depois pesquisando e ouvindo falar, esse Tintones era lá um líder de uma seita no personagem Chico Anísio. E ele tinha lá os seus seguidores nessa seita. Se você pesquisar, é uma paródia para falar de uma seita que no final dos anos 80, ou 70, um homem chamado Dee Jones pegou um grupo dos seus líderes, dos seus seguidores, e eles cometeram suicídio coletivo. Isso é o que acontece com os escatomaníacos. Ficam loucos. Escatologia é saudável. Escatomaníacos, escatofóbicos são desequilibrados, precisam voltar para cá, para o equilíbrio. Isso aqui não é para você sair daqui desesperado nem ter pesadelos. Mas quando encerrássemos hoje, seria bem interessante nós louvarmos a Deus por estarmos na sua presença firmes e vamos continuar firmes até o fim, porque Ele prometeu cuidar de nós. É para louvar, é para trabalhar, não é para ficar tendo pesadelos. Bem? Não é para ficar tendo pesadelos. Então, a grande tribulação terminará dando entrada à última dispensação, o reino milenar. E a vinda de Cristo em glória para derrotar o anticristo acontecerá no final da grande tribulação. A transição pode passar, por favor? A transição olhando para cá, a transição da primeira metade para a segunda. A primeira metade verá as pragas de Deus, mas na segunda metade essas pragas serão intensificadas. Ok? Então, horrível para quem viver lá. Essa tribulação será marcada, pode colocar, por favor, por 7 julgamentos divinos chamados 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nós acreditamos que a última sequência do primeiro 7, por exemplo, os últimos 7 selos, eles abrem as 7 trombetas. A última trombeta abre o processo de 7 taças. Os não dispensacionalistas acreditam que eles são a mesma coisa. As 7 taças, as 7 trombetas e 7 selos são a mesma coisa. Nós acreditamos que não, são sequências. São sequências. E faz mais sentido, de algum modo, serem uma sequência, porque, como eu falei para vocês, até mesmo quando Deus ele age em juízo, ele mostra misericórdia. Leia, por favor, quando termina cada uma dessas trombetas, dessas taças. Você verá um refrão repetido com certa regularidade. E nem assim se arrependeram dos seus pecados, nem deram glória ao Deus do céu. Deus divide nessas partes ainda para mostrar misericórdia. Ele poderia acabar tudo de uma vez, mas tudo vem em partes. Vem em partes. De algum modo mostrando sua santidade e também mostrando, quão terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Aplicações. Então, vamos lá. Essa tabela também com os selos, vocês podem também pegar junto com o material lá de cima. Para nós, pastores, escatologia deve ser estudada para alertar com responsabilidade bíblica o juízo futuro. Eu volto a dizer, nós nem sabemos quando vamos morrer, nem sabemos quando será a volta de Cristo. Se você não sabe quando você vai morrer, será que você é daqueles que dizem, é hoje que eu vou morrer, é hoje que eu vou morrer? Você não vai ter tempo para nada. É um dia que, se nós não formos a geração do arrebatamento, virá para nós. Mas eu não vou ficar pensando na minha morte. Eu vou ficar pensando enquanto eu, vivendo aqui, posso servir meu Senhor, amar a minha esposa, cuidar dos meus filhos, fazer meus planos. Então, nós, líderes, devemos ensinar o juízo futuro com responsabilidade bíblica. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser lidas com reverência, com temor. Mas lembra,
Não ler somente a elas, para não ser um escatomaníaco, e não ficar com medo delas. Se você ainda tem medo delas, faça o seguinte. 1 João diz que quando nós estivermos sendo provados, ou melhor, passarmos por algumas dificuldades como essa daqui, eu queria que você pensasse nisso aqui, ó. Por favor, veja comigo 1 João, só um instante, capítulo número 4. Versículo 18 diz: No amor, e se refere ao amor de Deus, não existe medo. Ora, o amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, é muito interessante nós observarmos esse ponto, que nós não devemos ter medo daquilo que Deus vai agir, ou como Ele vai agir, o mesmo medo do mundo. O medo ou o temor do crente é reverência e respeito, e não desespero. E se você ainda vive desse modo, sobe um pouquinho comigo aí, certo? Sobe um pouquinho aqui nesse texto, ele vai dizer para mim e para você o seguinte, que se o nosso coração nos condena, Deus é maior que os nossos corações e conhece todas as coisas. Você pode casar isso com 2 Timóteo capítulo 1, ele diz, Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, se as profecias bíblicas para você ainda dão algum tipo de pavor, ore ao Senhor, diga, Senhor, me ajude a controlar minhas emoções. Que eu fique firme na tua presença, que em lugar de um medo que paralisa, que o Senhor me dê um temor santo que santifica. Um temor puro que me torna puro. Tá bem? Então, é controlar as emoções. Estudar outras passagens bíblicas, mas nunca desmerecer a escatologia bíblica. Então, nós, como líderes, devemos lembrar o seguinte. Embora nós não passemos pela grande tribulação, Atos 4:12 e outras passagens nos diz que importa que nós passemos por muitas dificuldades. Uma das lições que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, eles davam para as igrejas que eles haviam fundado, e quando eles passaram por aquelas igrejas de novo, em Atos 14:22, eles disseram, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu não sei o nível de tribulação que essa igreja passa, mas o texto bíblico, em várias passagens, ensina que no mundo teremos aflições. Então, embora não passemos pela grande tribulação, nós devemos nos preparar para as tribulações que já enfrentamos e pelas que estão ainda por vir. De algum modo, nos gabinetes pastorais, nós temos percebido de que ainda há alguns efeitos da pandemia na vida de alguns irmãos. Irmãos que ficaram à beira de uma depressão, irmãos que desenvolveram quadros como síndrome do pânico e outras questões. Então, nós devemos nos preparar, ter uma certa a preparação de que sofrimento virá. Não vamos desesperar como o mundo, mas vamos ser conscientes de que vamos passar por tribulações. Não a grande, mas passaremos por tribulação. Uma última questão que nós podemos ver aqui, se os irmãos me acompanharem, é buscar cada vez mais uma formação sólida e doutrinária. Eu acredito que nenhuma pessoa que já veio ou virá dar aqui uma conferência como essa vai conseguir ver tudo. Como vocês perceberam, eu escolhi uma. E essa uma profecia escolhi porque consideramos como a principal, que dá origem a todas as outras. As 70 semanas de Daniel. Ela ajuda-nos a entender melhor a grande tribulação. Aí eu sei que parece repetitivo. Irmão, só as 70 semanas dá para uma conferência de 7 dias. Mas eu procurei trabalhar com vocês da seguinte maneira. Lembra? Somos dispensacionalistas. Cremos nesse ponto diferente dos aliancistas e de outros não dispensacionalistas. Separamos Israel da igreja, porque vimos que a Bíblia ensina isso.
Temos uma forma de interpretar a Bíblia literal e consistente. Quando é figurado, é figurado, e quando é literal, é literal. Não sou eu que digo, é a Bíblia que mostra para mim. Então, se igreja e Israel são diferentes, não existe lugar para a igreja na grande tribulação. É judaico, é para Israel. Nós não somos Israel, então algo vai acontecer com a igreja para não estar na grande tribulação. E esse algo se chama arrebatamento. Estamos falando isso aqui para Israel e para as nações. Então, buscar cada vez mais, pode passar para o próximo, uma doutrina, uma formação doutrinária sólida e equilibrada, e capacitar a igreja para discernir os sinais dos tempos e permanecer firme diante de sofrimentos, crises e perseguições, sem perder a visão do reino e do plano de Deus. Pode vir perseguição política para o Brasil? Pode. Isso vai significar o fim dos tempos? Não. Vai ser sofrimento para nós. Outras democracias no mundo já viraram lugares de perseguição. O norte da África já foi plenamente cristão. Dê uma olhada no norte da África hoje, ele é totalmente muçulmano. Então, igrejas locais podem fechar. Igrejas lá na Inglaterra estão virando boates. Algo parecido está acontecendo nos Estados Unidos, igrejas históricas fechando. Nós podemos ver hoje algumas igrejas, talvez vocês conheçam, sofrendo um pouco, quase à beira de fechar. Igrejas locais podem fechar, mas a igreja de Jesus, a igreja invisível, a noiva de Cristo nunca será derrotada. Denominações podem acabar, mas a noiva de Cristo, que não é só uma denominação, nunca acabará. Então, estarmos preparados pode sim acontecer. Pode sim acontecer. E formar líderes e discípulos que pensem em termos de serviço fiel. É vigilância que Deus quer produzir em nós e não desespero. Para toda a igreja, vamos aprender a confiar mais na justiça de Deus e no livramento dos santos. Bom, o de vocês eu acho que precisa de uma correção, se não me falha a memória. Esse ponto 2 está faltando a palavra não. Vem, por favor, verifiquem. Evitar ensinar, certo? No caso, é isso mesmo, estava correto. Eu errei aqui. Foi com muito sono. Evitar ensinar que a igreja passará. Esqueçam esse não é que está errado, viu? Se puder apagar aí, tudo bem. A igreja não passará. Tem pessoas que afirmam que a igreja passará. Nós não ensinamos isso. Certo? Então, se puder tirar o não aí, eu agradeço. Na hora do sono, revisando tudo ontem. Ok. Há grupos que dizem que passaremos. Mas nós não passaremos. Enfrentaremos tribulações, dificuldades, mas não a grande tribulação nós não enfrentaremos. E nós devemos nos amparar uns aos outros, que é uma maneira que nós podemos para nós estarmos prontos para passar pela perseguição. Eu creio que é algo que nós também enfrentamos durante a pandemia. Se abraçar, se aproximar do modo que pode, apoiando um ao outro, para nós estarmos firmes até a volta de Cristo. E lembrar, irmãos, confiem na justiça divina, confiem no livramento dos santos. Mantenham uma vida no próximo de vigilância espiritual e santidade. Seja uma testemunha fiel a Deus em meio à cultura decadente. Você é sal, você é luz. Nós, mesmo que o mundo não fale isso para nós, pelo nosso modo de ser e de viver, somos exemplos de fé, esperança e graça. A coisa lá fora vai piorar. As pessoas vão começar a procurar, certo? Por padrões, por pessoas. Você talvez não perceba, mas talvez um amigo seu na escola, na faculdade, já pensou em tirar a vida. Aí olha para você, e por que fulano de tal é tão alegre? Por que fulano de tal é assim, desse jeito? Então, seu simples modo de agir como um crente já pode despertar, pelo Espírito Santo, a atenção de uma pessoa que está precisando de uma palavra. Então, lembrem, isso aqui eu acho muito importante, porque em épocas eleitorais, se vocês forem como nós somos no Nordeste, existem pessoas que na época de eleição quase que colocam candidatos municipais, estaduais ou federais como se fossem os salvadores da pátria. Não é partido que vai consertar o Brasil, embora seja consciente na escolha de bons candidatos, candidatos que possam refletir pelo menos um mínimo de moralidade cristã.
mas não coloque sua fé nele. Não coloque. Não é ideologia política, não é partido que é a resposta para o Brasil. É Jesus. É Jesus. Então não creia ou não torne nenhum candidato o salvador para a sua vida. A solução está em Cristo e não nas mãos humanas. Como missões, lembra, evangelizar judeus e gentios. Formar missionários com visão escatológica. É para ser urgente, vamos lá. É para ajudar os missionários, mesmo em contextos hostis. Eu acredito que talvez vocês façam isso, mas é uma das melhores maneiras que eu já vi para entender melhor missões. É levar o grupo de missões da igreja e outros irmãos para frequentar campos missionários. Em 2014 eu estive na África. Eu estava me preparando junto com a minha esposa e meus filhos para nós sermos missionários na África. Nós íamos trabalhar com tradução da Bíblia. Falei para vocês, eu gosto muito de idiomas. Eu acredito que o Senhor ainda quer usar isso para a glória dele, como tradução da Bíblia. Então nós íamos morar em Guiné-Bissau, onde são faladas quase 30 línguas e não dialetos. Íamos traduzir a Bíblia em uma daquelas línguas. Minha esposa adoeceu, precisamos mudar os planos, mas ainda arde meu coração por missões. Ainda arde. Quem vai para o campo missionário, mesmo que seja uma viagem curta, volta com uma visão diferente. Volta com a visão de que o missionário precisa de oferta? Precisa, porque ele tem que comer e pagar contas. Mas o missionário também precisa de uma ligação, de uma videochamada. Lá na igreja nós fazemos isso. No grupo de missões, nós dividimos os nossos missionários e além de pagarmos INSS para eles, nós estamos aposentando alguns missionários do Ceará e de outros estados. O nosso grupo de missão divide e cada um deles, de 3 em 3, 4 em 4, eles fazem ligações semanais para os missionários. Porque o missionário também precisa de apoio emocional. Ele está num lugar hostil. Ele deixou, às vezes, uma faculdade, uma vida melhor para estar lá no lugar, para a glória de Deus. Ele precisa da sua oferta, precisa. Ele precisa das suas orações, precisa. Mas ele precisa também de amparo emocional. E tem muita gente deixando o ministério por causa disso. Estão esgotados emocionalmente. Então, se sabemos que eles estão lá cumprindo a vontade do Senhor, vamos chegar junto desse povo. Além das ofertas, junto com as orações, também trazendo essa palavra amiga. E lembra, durante tribulações, perseguições e hostilidades, os obreiros devem manter os olhos na recompensa eterna. É para lá que os missionários devem olhar os demais ministros. Existe um local no globo terrestre, pegando os paralelos, em que a Terra é dividida, chamada de Janela 1040. Vamos fazer missões nesses lugares mais difíceis de se pregar o Evangelho. Mas também vamos orar e pedir que o Senhor esteja abençoando outros lugares. Antes de vir para cá, eu estava falando com um colega meu, que ele é missionário no Japão. Eles estavam trocando algumas mensagens enquanto eu estava esperando o irmão Wallace para cá. Ao mesmo tempo, eu estava olhando o relatório missionário do Fernando Lima, está na Venezuela. Ele foi meu aluno no seminário. Então, vamos nos preocupar, vamos ler, vamos orar por missões. Se você crê que o fim dos tempos está chegando, aplique-se mais em missões, cuide mais dos seus missionários. Vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele nos tem dado nessa noite. Santo Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor cuida da igreja hoje e cuidará desde para sempre. Que o Senhor não abandonou o teu povo de Israel. Hoje estamos aqui para anunciar, para que judeus se convertam, e ainda que aqueles que não se converterem agora, o Senhor tem um plano para eles, onde o Senhor os trará de volta para que possam te adorar, para que possam te exaltar. Então nós rogamos pela salvação de Israel hoje, para que judeus se convertam, mas também te agradecemos por não esquecer do teu povo, nem mesmo na tribulação. Ajuda-nos nas nossas dificuldades presentes, ajuda-nos a nos preparar para passar pelas nossas tribulações. E obrigado pelo conforto, pela certeza de hoje, e obrigado pelo conforto e a certeza de que não enfrentaremos a grande tribulação. Obrigado por essa conferência, por tua bondade. Abençoa todos os nossos irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe.